Veni Sancte Spiritus. Setenário em preparação para a solenidade de Pentecostes. Primeiro dia. Dom da sabedoria. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Dulcis hospes anime. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, meus irmãos, como vocês puderam ver através da vinheta, então hoje nós começamos um setenário. Tem um novenário, que é 9 dias, novena, ou um setenário, são 7 dias. Nós iremos então, a cada Santa Missa, no momento da homilia, falarmos, refletirmos um pouco sobre os 7 dons do Espírito Santo. E hoje nós falaremos do dom da sabedoria, né? Que é o primeiro dom no sentido de excelência, é o dom da sabedoria. Então, primeiramente, tem que fazer a pergunta óbvia, já que quando estamos começando, quantos e quais são os dons? O padre já falou, os 7 dons do Espírito Santo. Eu, na ocasião, estava no escrutínio do catecumenato, era sobre os sacramentos. A pergunta, falei, olha, quantos são os sacramentos? 7. O dia que tiver o questionário do escrutínio e fosse alguém responder quantos são os sacramentos, alguém colocar 5, que é 3. E eu vou falar, vale-me Deus Nossa Senhora. 7. Na ocasião, eu ensinei para não ter erro. Por que 7? Porque nós sabemos que 7 é um número perfeito para a igreja. Então 7 são os sacramentos, 7 são as obras de misericórdia da igreja. Ah, padre, são 14 as obras de misericórdia. Não, 7. 7 corporais, 7 espirituais. Né? Nós vamos ver a passagem bíblica, número 7, está presente. Os simbolismos estão muito grandiosos. Grande. O simbolismo número 7. Por exemplo, a multiplicação dos peixes. Tinha 5 pãezinhos e 2 peixes. 5 mais 2, 7. No final, avançaram 12 cestos. Então, número 7 e número 12. E nós vemos que os 7 dons do Espírito Santo está relacionado com a soma, né, de 4 das virtudes que temos. Então tem as virtudes teologais, que são 3, outro número fortíssimo, simbólico, dizendo na Bíblia para nós, para a igreja, que aprende a Santíssima Trindade, 3, e mais 4 as virtudes, digamos assim, cardeais. Você, não vou falar aqui quais são não, porque você como cristão tem saber de cor e sorteado. Está na ponta da língua. Se alguém falar quantas são, tem gente, não é possível que alguém perguntar quantas são as 3 virtudes teologais. A pessoa vai responder 2 ainda. Vamos ver. Então, sabedoria. Quantos e quais? Nós sabemos que são 7. E quais são os dons? O padre não vai falar. Você vai acompanhar, meu irmãozinho, minha irmãzinha, ó, todos os dias durante a semana. Hoje você vai ficar sabendo se você não sabe quais são os 7 dons. Hoje você vai saber que tem sabedoria, é um dom. Você quer saber mais? Amanhã, na homilia, será falado do outro dom. Depois de amanhã, outra, assim, sucessivamente. Então a sabedoria, meus queridos, esses dons não é, a gente não pode dizer que é inventado pela igreja, porque nós encontramos
né, na Bíblia. A Bíblia os apresenta quando anuncia o Messias, ali no profeta Isaías capítulo 11, versículo 2, próprio fala dos dons. É interessante notar que no original hebraico eram nominados somente 6 dons, falta o dom da piedade. Mas quando essa foi preparada, a versão grega chamada dos 70, mais ou menos um século antes de Cristo, eles introduziram também o dom da piedade, porque na língua grega o termo temor de Deus não tornava em plenitude o seu eficaz e correspondente ao hebraico. E cada um dos dons tem por missão específica e direta a perfeição de alguma das 7 virtudes fundamentais que o padre falou, as teologais e cardeais. Então o dom de sabedoria, por exemplo, aperfeiçoa de modo admirável a virtude da caridade, que é o amor, que é uma virtude teologal. Mas hoje então nós falaremos do dom da sabedoria. O primeiro dom do Espírito Santo, em ordem de excelência. Claro, quando nós falamos de sabedoria, para muitos, nós vamos pensar muito que é sabedoria. A pessoa, aquela que conhece muito, sabe, aquele que conhece bastante, aquele na linha da ciência, é uma pessoa culta. Não, mas vamos entender um pouquinho a sabedoria como o dom do Espírito Santo, que é um saber, mas não significa somente isso. Então a palavra sabedoria deriva do latino sapere, quer dizer, sapere, S-A-P-E-R-E, sapere, que significa ter sabor, ser gostoso. Então é graças a este dom que nós saboreamos, degustamos a natureza, admiramos a beleza, nós sentimos o mistério de Deus, murmurar por cima das folhas, nós podemos entrever Deus no cintilar das estrelas brilhantes. E também a existência mais modesta encontra maravilhas em tudo e torna essa mesma coisa maravilhosa. Então dar sabor à vida significa ter o gosto do bem e do belo. Recordando que belo, essa palavra belo no original é a mesma coisa de dizer bondade. Então beleza e bondade é a mesma coisa. Então reconhecer os dons que Deus nos fez a cada dia, nos dar a cada dia, e agradecer. Fazer o bem, mas com alegria. Ser leais, sincero. Distinguir isso que nos faz crescer disso que nos fecha em nós mesmos. Quem tem o dom da sabedoria não só saboreia toda a criação, mas também o lê, a ler essa criação, e aprende também da criação. A eternidade, meus queridos. Então, meus queridos, nós queremos aqui saber que sabedoria não é tanto saber, mas significa, na etimologia da palavra, dar gosto, dar sabor, saborear, degustar. Então a sabedoria é aquilo que nos ajuda a distinguir o bem do mal. Em um mundo como o nosso, no qual nós disponhamos do celular, do computador, da internet, da TV, serve mais do que nunca este dom. Porque não basta ter tantas coisas, precisa saber também como usar as coisas. Para que serve ter o computador, o celular, a tua internet, a TV, e depois não saber como se usa? Mas não basta nem mesmo saber como usar as coisas. Repito, precisa saber para o que as usa. O celular se pode usar para felicitar, para augurar um amigo, ou pode usar para insultá-lo. Então o dom da sabedoria, portanto, é o dom que ilumina o coração, o dom da luz interior. Só usar a nossa sabedoria
vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Você que já cozinhou pelo menos uma vez na vida, pelo menos já, você sabe que tem o tempero. A gente usa o sal na comida para temperar, dar sabor à comida. Então nós somos chamados a usar a nossa sabedoria. Vós sois o sal da terra. Isto é, nós podemos dar sabor a este mundo. E este dom da sabedoria tem o seu fruto. E o fruto da sabedoria é a contemplação. E tem uma forma de oração, a oração contemplativa. Então, meus queridos, sabedoria, experiência alegre, mas não aquela alegria morna, fria, nem tão pouco fria, mas aquela alegria suprema, podemos chamar de joia, jocosa, da realidade, das realidades sobrenaturais. Não é experiência das realidades naturais, não. Nos dá um conhecimento de Deus que não passa pelo conhecimento das coisas, mas com divisão da mesma vida de Deus. Serve a entender como funciona a vida, também para colocar em ordem as coisas, segundo uma classificação justa, reservando em primeiro lugar para Deus. Eu falei que numa homilia, que às vezes nós invertemos os valores, colocamos Deus, às vezes, na escala de valor, no terceiro degrau. Primeira vez a família, primeiro é o dinheiro, depois a família, depois vem Deus. Não, o dom sabedoria nos fala colocar as coisas nos devidos lugares, lugar justo. Colocar Deus onde ele deve ser colocado, em primeiro lugar. É o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Também o Deus da sabedoria nos explica como as pequenas e grandes alegrias nos ajudam a viver melhor. Mas essas pequenas e grandes alegrias não duram para sempre. Podemos dizer assim, são momentos felizes. Esses momentos podem ser grandes, pequenos, poucos ou muitos, mas não duram para sempre. E quem é que nos faz ver isso? Nos explica essas coisas? É a sabedoria. Por isso a pessoa sábia, ela constrói a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Então, pela sabedoria, as almas amam a Deus com amor mais intenso, perdem por completo o instinto humano e movem num campo do sobrenatural, do divino. Desgraça, enfermidades, calúnias, perseguições, perturbações, angústia, lágrimas, dores, coronavírus, nesse ano 2020, etc. Nada disso ninguém pode tirar a paz inefável que traz no fundo da sua alma, do seu coração, a pessoa que tem a sabedoria em si. O que ocorre nesse mundo não lhes afetam, não lhes importam, a não ser aquilo que se refere à glória de Deus. Isso sim é a maior importância. Deus que é o seu único anelo e preocupação. As almas que têm por sua sabedoria, a eternidade, a vida celestial, já começaram para eles na vida terrena. As almas que possuem o dom de sabedoria são cidadãos do infinito. Como diz o próprio uma música, sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. Ou como dizia São Paulo, nós, porém, somos cidadãos dos céus. Então, meus irmãos, recapitulando, esse termo sabedoria não quer dizer propriamente saber, nem tanto menos somente ciência ou inteligência. Aquele homem sabe, inteligente demais. Não. Mas nós vamos lá no verbo, que eu falei, os verbos sapere, latino, vai nos levar a ver que sabedoria quer dizer, sobretudo, gosto, sabor das coisas. Então, sabedoria é sinônimo não de tanto saber, mas de sabor. Sabor de quem? Sabor de Deus. De Deus. Todos
de modo instintivo, procuramos o sabor da vida. Ninguém quer uma vida assim, sem sal. Digamos, ninguém quer. Todos nós, de modo instintivo, até inconsciente, procura o sabor da vida, ou dá sabor à vida. Ninguém, repito, ninguém quer essa vida sem sal, não. Essa vida morna. Não. Há tantos, mais sabores a vida nos dá, mais nos agrada. E o Espírito Santo, com o dom da sabedoria, pouco a pouco, nos comunica, nos dá o gosto de Deus. Podemos dizer assim, a pessoa sábia, ela vai crescendo cada dia mais, no gosto de Deus, no gostar de Deus. Então o gosto, o sabor de Deus, isto é importantíssimo. Os santos eram, digamos assim, espertos. Não espertos no sentido assim, espertalhão. Não, mas espertos de a experiência que os santos tinham sobre o gosto de Deus. A sabedoria, portanto, um dom assim, excelente, ótimo. Não é somente algo bom, não. É ótimo. Provai, degustai, saboreai e vede o quanto o Senhor é bom. Reza o salmista no Salmo 33, versículo 9. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra o seu refúgio. Não é por acaso que é este não convite que o celebrante, quem preside a Santa Missa, faz antes da comunhão. Exatamente esse salmo aqui. Provai e vede. Provai em sentido de provar, degustar, saborear. Saborear e vede como o Senhor é bom. Feliz que ele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Mas aqui se entende, meu irmãozinho, quanto o Senhor é bom. Se entende bom, não no sentido moral, bom ou ruim, mas próprio como uma coisa boa que se come. Seria belo se todos nós fôssemos capazes de dizer com uma grandiosa convicção, como alguma coisa que vem do fundo do coração, que transborda, que emana do coração, esta frase do Salmo que acabei de citar, o Salmo 33. Encerro aqui citando Bruna Costa Curta, era professora de curso de sapienciais, ali na Gregoriana, em Roma, Itália. Ela dizia assim: para ter a sabedoria, deve desejá-la e pedi-la. Porém, não pode desejar a sabedoria e pedir a sabedoria se você ainda não a conhece, se você não sabe o quanto a sabedoria divina é importante. E isso já é sabedoria. Se você conhece o que é a sabedoria divina, se você, de certa forma, meu irmãozinho, sabe o quanto é importante esse dom do Espírito Santo, já é sabedoria. Para tornar-se sábios, precisa ser sábios. Isso é verdade para todos os dons. Para pedir a fé, você deve ter fé. Parece que é um ciclo vicioso, mas é necessário esse ciclo vicioso. Repito, para ter fé, você deve ter fé. Nesse ciclo vicioso, podemos notar em Salomão, que adianta ser modelo do sábio de Israel. A sua sabedoria começa no sonho ali em Gabaon. Então, de certa forma, repito. Às vezes falar, você não tem sabedoria. Sabedoria, repito o que diz a professora Bruna Costa Curta. Para ter sabedoria, você deve desejá-la e pedi-la. Mas você não pode desejá-la
e pedi-la se você ainda não a conhece e se você ainda não sabe o quanto ela é importante. Porque isso já é sabedoria. E a gente, de certa forma, para tornar sábios, precisa ser sábios. Isso disse a professora Essa. Repito, para pedir a fé, você deve ter fé. Então, pensando na sabedoria, para sermos sábios, ao mesmo tempo sermos mestres. Quem é sábio também deve ser mestre, afinal, ensinar os ignorantes é uma da misericórdia espiritual. E os sábios devem ser sal da terra, deve dar sabor a este mundo. Ignorante, claro, não quer dizer ser sem cultura, sem erudição, não. Ignorante é a pessoa que não conhece, que ainda não viu. E ensinar, signar, quer dizer deixar o sem, um sinal. A palavra que é ensinar, que é significa dentro. Por exemplo, interior, interno, quer dizer dentro. Portanto, ensinar quer dizer deixar um sinal dentro. Ensinar um serviço à verdade, feito com coragem e generosidade. Não precisa ser rude ensinando, mas precisa ser firme, precisando com a verdade. E ensinar, como diz o Padre Alexandre hoje, na sua homilia de manhã, é um dos mundos da igreja. Ensinar, governar e santificar. E a igreja não pode abrir mão disso, não. Ela que expôs nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinar a verdade, repito. Deve ser feito, ensinar um serviço da verdade, feito com coragem e generosidade. Não precisa ser rude, repito, mas precisa ser firme. Ser firme. Ensinar para não ignorar. Ignorar, por exemplo, qual seja o significado do nosso viver, nosso próprio viver. Ignorar qual seja o destino que no final nos espera. É bom colocar a pergunta, da onde eu vim, para onde eu vou. E tem gente que vai responder, padre, eu vim lá de Caieiras e vou lá Franco da Rocha. Não, meu filho, é o fim último, de onde você veio. Não responder, saber, eu vim de lá, das mãos de Deus, e eu voltarei para as mãos de Deus. A assunção do Senhor, quer dizer hoje, o Senhor desceu do céu, a encarnação, mas o Senhor subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E quando diz Dunga, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar, porque lá que é a morada definitiva. Então isso a gente vai ensinar para a pessoa aprender isso, a existência própria. Para dizer assim, meu querido, para não ignorar a nossa vinda a esta vida. É uma coisa assim, sem razão, que não é um desenho de amor, aquele amor divino, que é uma pura casualidade cega. Não, essa casualidade cega, nós estamos aqui por acaso, não. Esta noite escura que implora de ser clareada, esclarecida. O primeiro maior ato de caridade, portanto, que possa ser realizado verso homem, é aquele dizer a cada homem as coisas, como estão e como vão. Isso quer dizer também revelar-se ao homem a sua autêntica identidade. Ó homem, torna aquilo que tu és. Esta é a primeira misericórdia que a igreja exercita e deve exercitar nos confrontos da família humana. O anúncio incansável da verdade. Infelizmente, meus queridos, existe uma ignorância relacionada, por exemplo, à nossa fé. Até mesmo nas famílias cristãs, católicas. Infelizmente, essa ignorância da fé, ela abrange um forte e grande percentual das pessoas do nosso tempo também. E São Jerônimo já denunciava este fato. A ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Portanto, é preciso catequese, educação católica, formações retas da consciência, fazer ecoar o gosto e o sabor de Deus, das coisas do alto,
Porque o ignorante saboreia muito fácil as coisas da terra. E onde está teu coração, está teu tesouro, dizia nosso Senhor. Ide ensinar a todas as criaturas, ensinai a sabedoria do alto, para que elas possam ter os corações ao alto, como nós rezamos a cada Santa Missa. Ali, antes de iniciarmos o prefácio da Santa Missa, o Padre, num diálogo com a Assembleia, diz exatamente: o Senhor esteja convosco, está no meio de nós. E depois o Padre continua: corações ao alto. E a Assembleia responde: nosso coração está em Deus. Para que tenham corações ao alto, para que eles possam ter esses corações ao alto, ao mesmo tempo buscar as coisas do alto. E termino com uma oração do Frei Célio, que diz assim: Senhor, quando tantos olham só para esta terra, que os ensine a olhar também para o céu. E uma oração, que é uma ejaculatória, do texto 7 Dons do Espírito Santo, da Beata Helena Guerra, que diz assim sobre o dom de sabedoria: venha o Espírito de sabedoria, desapegue-nos das coisas da terra, infunde em nós o amor e o gosto, o sabor pelas coisas do céu. É isso que significa sabedoria. O gosto, o sabor pelas coisas do céu, pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus. É por isso que eu citei na Santa Missa, antes do prefácio, no início da oração eucarística, o Padre celebrante faz esse convite: corações ao alto. E o gesto com as mãos é exatamente erguer as mãos. Corações ao alto, ergue as mãos. E termina a oração eucarística fazendo o mesmo gesto com as mãos. A oração eucarística termina com a doxologia. O Padre pega o cálice com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e a patena com o corpo sanguíneo de nosso Senhor Jesus Cristo, e ergue, reza por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz do Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Com os braços erguidos, para dizer corações ao alto. Isso é sabedoria, é dom do Espírito Santo. Degustar, saborear as coisas do alto, as coisas de Deus. É não ter só olhar para essa terra, mas aprender a olhar também para o céu. Quer maior sabedoria do que essas duas orações que eu encerrei? Não. Dai-nos estas, Senhor. Isso nos basta. Aprender a olhar para o céu e desapegar das coisas da terra, infundir em nós o amor e o gosto pelas coisas do céu. Que o Senhor nos dá somente isso. Isso nos basta. Pois já seremos ricos, já teríamos e seríamos tudo, mas no tudo. Seremos tudo naquele que é o tudo, Deus. Louvado seja Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.